Muito bem, eu gostei da fala inicial do reverendo Augusto Nicodemos, dizendo, né, que nós não podemos generalizar. A generalização, ela não cabe, né, nesse diálogo, porque se nós generalizamos, nós estamos indo contra as verdades bíblicas, e que eu não refutei, que o pastor Gesiel não refutou, e reverendo Augusto Nicodemos também não. De que no final dos tempos, falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores surgirão. Então, verdadeiramente, nós estamos vivendo este fato. Nós estamos vivendo esta época. Agora nós estamos falando, quando nós falamos do chamado pastoral, nós estamos falando do pastor legítimo, do pastor que exerce o ministério porque ele recebeu de Deus o chamado. Ele recebeu de Deus a vocação. Ele recebeu de Deus o dom para amar. Eu sei que a nossa audiência é uma audiência qualificada, existem vários pastores que estão ouvindo o programa e sabem o desafio que é pastorear. Que não é nada fácil, não é uma missão simples. Você lidar com ingratidão, você lidar com indiferença, você lidar com obreiros negligentes, não é fácil. E nós só fazemos isso porque verdadeiramente nós amamos o chamado de Deus na nossa vida. Então os pastores que estão enquadrados naquilo que Paulo ensinou a Timóteo, por exemplo. Paulo colocou uma lista de características do verdadeiro pastor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Ele vai trazer várias qualificações que um pastor deve ter. Moderado, que ele deve ser esposo de apenas uma esposa, moderado, controlado, respeitável, hospitaleiro. Ele deve ser gentil, ele deve ser alguém respeitador dentro e fora da igreja. São características que o verdadeiro pastor possui. São características que aquele que recebeu o chamado de Deus possui. Então, é difícil nós generalizarmos, é difícil nós abrirmos, porque de fato, como o pastor reverendo Augusto Nicodemos colocou, no Brasil, e não só no Brasil, em todas as partes, nós encontramos, infelizmente, muitas pessoas se aproveitando do evangelho, mas aquele pastor que de fato foi chamado por Deus, ele tem essa capacitação, ele tem esse dom, e ele tem, sobretudo, essas características citada em 1 Timóteo 3 e citada também na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1. Então eu tenho para mim, pastores, que de fato, aquele que foi chamado por Deus, ele tem esse dom, ele tem essa capacitação, ele se enquadra no que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 4, ele tem esse dom, ele recebeu de Deus essa capacitação, porque sem esse dom, sem essa capacitação, sem esse chamado legítimo, genuíno da parte de Deus, se torna impossível ele exercer o ministério pastoral. Ainda que ele tente estar na frente de uma obra, exercendo o ministério, ele não suporta, ele não consegue, porque ele não tem esse dom e essa capacitação da parte de Deus para exercer o ministério pastoral.